Bom, sejam bem-vindos à aula 4 do curso Origens do Ocidente. Hoje a gente vai falar sobre a relação entre a realeza e a igreja. Essa aqui é uma aula-chave para vocês entenderem como foi a formação da cristandade, e vai ser o tema das nossas próximas aulas também. Lembrando que esse é um curso gratuito e você pode compartilhar com seus amigos para aqueles que tiverem interesse nesses assuntos históricos, tá certo? Bom, vamos então direto para o assunto. Antes de qualquer coisa, a gente precisa comentar um tema que foi o nosso tema da primeira aula, por isso eu não vou me aprofundar tanto, vou falar apenas por cima, que é o colapso do Império Romano. Como é que era a estrutura política do Império? Sempre foi uma estrutura de magistratura, né, de cidadania, uma organização política bem estabelecida nesse sentido. Mas ali na época das invasões bárbaras, da queda do Império, começou-se a importar uma concepção oriental de organização política. Por isso, os imperadores começaram a se isolar nos seus palácios ali no Oriente e já não estavam mais próximos de Roma. Eles ficaram com essa figura reclusa que governava à distância, né? Espécie de um Basileu bizantino mesmo. Você vê que essa concepção oriental de poder estava muito presente em Roma. Bom, por sua vez, os cristãos que conviviam ali na época, eles eram conhecidos por serem muito fiéis realmente ao Império Romano, diferente do que a gente pensa, por conta da visão que a gente tem dos mártires cristãos e tudo mais. Os cristãos sempre foram muito fiéis, inclusive elogiados por serem bons cidadãos, bons guerreiros, fiéis ao Império Romano. Isso porque, como a gente inclusive pode perceber na obra de Santo Agostinho, o Civita Dei, né, da Cidade de Deus, os cristãos eles tinham essa visão dualística do mundo, em que você ah, tem a esperança do céu, você sabe que você está apenas de passagem aqui, tal como o Israel no cativeiro. Então os governos do mundo passam, mas o que você busca realmente é eterno. Essa é uma visão que você tem ali nesse livro Cidade de Deus de Santo Agostinho. É claro que ele não vai tratar só disso, ele trata de diversos outros assuntos também, apologéticos, enfim. Mas um dos assuntos que ele trata é justamente da cidade de Deus, que é a cidade dos homens que vivem pelo amor de Deus, né? Eles vivem, até tem uma frase, né, que sintetiza bem isso. Seriam os homens habitantes da cidade de Deus, seriam aqueles que amam a Deus a tal ponto de esquecerem a si mesmos, né? E os homens que vivem a cidade dos homens são aqueles que amam a si próprios a ponto de esquecerem a Deus. A diferença são aqueles então que vivem nesse estado de graça, vivem para o céu, e aqueles que não vivem. Dentro dessa concepção se torna absolutamente acessório um governo, né? Óbvio que a preocupação com leis justas, com justiça social, sempre foi um tema entre os cristãos, mas eles aceitaram de forma relativamente tranquila vários governos, desde do romano até os governos bárbaros e até mesmo os califados depois muçulmanos. Óbvio, você teve problemas depois que foram de invasão territorial, etc. Mas muitos cristãos conviveram bem, inclusive sob domínio islâmico, por saberem disso, né? Bom, então a gente precisa ter essa visão. A gente já teve a visão do que era o imperador romano no fim dessa época aí do Império. A gente tem uma visão do que os cristãos pensam, né, sintetizado no pensamento de Santo Agostinho, mas a gente precisa entender o que que era um líder bárbaro também. O que que são esses reis bárbaros que adentram aqui no Império? Bom, eles são chefes guerreiros, claro, chefes guerreiros que tinham em si eh, uma simbologia, eles simbolizavam, eles unificavam o seu povo por causa de uma ancestralidade ah, heróica e mítica, né, então, tal como aqueles aqueus homéricos, né, os gregos da Ilíada que tinham toda uma linhagem você tinha uma imensidão de reis que tinham linhagem com deuses, com heróis da antiguidade, assim também podemos fazer essa analogia com os bárbaros que descem aqui para o Império Romano, porque eles também tinham as suas poesias heróicas, tinham as suas histórias épicas e dignificavam ali as suas famílias e davam a eles esse status, né. Então eles gozavam muito dessa força da própria ancestralidade deles. Bom, além então dessa ancestralidade, de gozarem da tradição dessa ancestralidade que eles tinham, eles também, gozavam do quê? Por conta da aliança que muitos reis fizeram com o Império Romano, acabou que eles também herdaram essa tradição organizacional e política do Império Romano. Mas nós já vimos, inclusive na primeira aula, que esses reinos que se aliaram com o Império Romano e adquiriram essa estrutura, eles não duraram muito tempo. A gente falou dessas causas, né? Das causas disso acontecer na primeira aula. Então, se você quiser, você pode assistir, que ela está disponível gratuitamente aqui no canal. Ah, então, acontece que a gente não tem que olhar para esses reinos que adquiriram a estrutura do Império Romano, esses reinos aqui do sul, mais da região mediterrânea da Europa. A gente tem que olhar para os reinos do norte, como a gente tem dito. Então, vamos tentar entender o que que eram esses reis
do norte, né, porque é deles que a gente vai entender o fenômeno todo da realeza, do que foi a realeza cristã, do que foi o começo da cristandade. Bom, eles eram também, igualmente a gente disse, chefes guerreiros, certo? Eles gozavam também de uma ancestralidade heróica, mas acima de tudo eles eram uma instituição religiosa e social ao mesmo tempo. Por quê? Porque socialmente eles unificavam aquele reino que eles estavam, as forças todas daquele meio social se concentravam no rei, mas também eles eram uma instituição religiosa porque eles tinham um papel sagrado, né. Uma coisa interessante da Europa é que a gente sempre vai notar que os reis eles têm um papel sagrado, mas aqui era muito mais forte, porque os reis eles ofereciam sacrifícios, ofereciam oferendas para desde conseguir boas colheitas até vitórias na guerra. Considerando que eles poderiam depois sofrer as consequências dessas colheitas e dessas guerras não darem certo, né. Ou seja, o sacrifício daquele rei não foi querido por Deus, logo vamos matá-lo. Isso poderia acontecer perfeitamente. Mas a gente vê como sempre existiu esse poder, essa associação, sagrada dos reis ali, mesmo entre os bárbaros. Bom, havia uma quantidade enorme de reis, como a gente disse, né, tanto os reis quanto haviam ali na Ilíada, como a gente citou Homero, né, os aqueus homéricos, da mesma maneira que também você tinha quantidades absurdas de reis. A chegada do cristianismo, nessa região vai promover uma mudança realmente, uma transformação sensacional. Isso a gente começa então por etapas, vamos falar de uma missão que a gente também já falou nas aulas anteriores, que foi a missão do Santo Agostinho da Cantuária. O Santo Agostinho da Cantuária é responsável por converter o território que hoje nós chamamos de Inglaterra. Ele foi para a região de Kent e conseguiu a conversão daquele povo, e foi principalmente, ele sabia inclusive que deveria converter principalmente as famílias reais primeiro, porque a conversão de uma família real, de um rei, significava a conversão do reino, a população inteira seguia ele. É claro que com isso a gente consegue analisar que tinham desde muitas vantagens para os reis, como também desvantagens. A parte das desvantagens é que eles perdiam a associação mágica, religiosa que eles tinham com colheitas, com guerras e tudo mais. Então, parte desse prestígio religioso eles perdiam. Mas, ao mesmo tempo, eles ganhavam também um novo prestígio religioso, porque começava-se a associá-los com santos, né, começava-se a canonizar membros ali da família real também. No entanto, isso também trazia uma desvantagem, porque a tradição daqueles povos bárbaros não era uma tradição de fraqueza, era uma tradição de muita força, de guerreiros vitoriosos, vencedores de batalhas e tudo mais. E acontece que esses novos santos, eles só se encaixavam no seguinte modelo: ou eram, reis que foram derrotados, martirizados ali num contexto de batalha, ou seja, portanto, num contexto de guerra, derrotados, né, ou até nobres que tinham deixado o seu posto de nome para entrar no mosteiro, para virar monge, para virar sacerdote, enfim. Isso não atraía muito bem, não entrava muito bem naquele significado antigo da coisa, né, da ancestralidade heróica e vitoriosa dos bárbaros, então aquilo gerava uma certa dificuldade de entendimento. O São Beda, que viveu ali na época, de quem a gente também já falou antes, ele já tinha alertado, falou: "Olha, isso daí pode gerar um enfraquecimento, essa esse novo modelo que a gente está propondo pode gerar um enfraquecimento das virtudes militares que esses bárbaros têm, assim como também a gente pode gerar um enfraquecimento dos laços hierárquicos, né". E assim aconteceu, se a gente for citar um exemplo rapidinho, na Espanha visigótica, né, Espanha visigótica, então, você teve uma substituição da antiga dinastia dos Baltos ali, e depois disso você teve muitos conflitos realmente na região, porque você fez uma substituição de uma família antiga, na qual você tinha uma lealdade gigantesca por ela, e aí conforme aconteceu essa substituição, você teve uma sequência de traições, de rebeliões, de troca de reis, a tal ponto que a Espanha ali, a região da Espanha ficou conhecida justamente por isso, por eliminar os seus reis, matar os seus reis, né. No entanto, se a gente for analisar agora o reino franco, né, desse terceiro reino que a gente está tomando, primeiro a gente falou da Inglaterra, agora a gente falou rapidamente da Espanha visigótica. Se a gente analisar o reino franco, a gente vai ver que existe assim, algo parecido, né, de um enfraquecimento. Então, quando a gente teve a conversão de Clovis ali e tudo mais, depois você vai ver que a dinastia merovingia, tudo aquilo que já foi citado na história Francorum. A gente teve um enfraquecimento da moral, a família governante merovingia era bastante omissa, não governava bem. No entanto, o Reino Franco ele continuava mantendo a sua unidade por esses laços de fidelidade muito grande que se tinha à família de Clovis.
pela religião católica também, porque, por exemplo, os visigodos por muito tempo foram arianos, né, mas os francos desde o começo foram católicos, então eles sempre trabalharam nesse ponto da unidade, desde o princípio, né, na unidade do povo cristão ali da região. Também eles estavam entre outros povos germânicos ali, eles amontoaram por meio de invasões e conquistas, mas eram outros povos germânicos, diferentes do reino visigótico, né, no reino visigótico você tinha um pequeno reino bárbaro, com reis bárbaros ali, governantes bárbaros, no meio de uma população que era praticamente aquela população da região romanizada, né. Mas aqui na região germânica eram só povos germânicos, então a comunicação, a aculturação era muito mais simples. Então o Reino Franco ele tinha uma unidade, ele tinha um prestígio realmente maior. Então a gente vai ver aqui num trecho que eu peguei do livro do Christopher Dawson, pra gente entender como é que foi importante, o Reino Franco, como é que ele era diferente dos outros e o que aconteceu ali naquela região. Vamos ler um pouquinho. O resultado foi que o Reino dos Francos se tornou o centro em direção ao qual todas as forças vivas da cultura ocidental passaram a convergir, o lugar de encontro dos elementos latinos e germânicos entre influências mediterrânicas e atlânticas. Na França, como podemos chamar agora esse espaço, monges irlandeses e anglo-saxões se encontraram com pares franceses e espanhóis, e comerciantes da Síria se encontravam com os mercadores frisos que comerciavam com a Inglaterra e com o Báltico. A monarquia franca era a única instituição política capaz de fornecer um princípio de organização para esse desenvolvimento. Todavia, ela revelou ser incapaz de assumir um papel de liderança cultural, até que todo seu caráter e propósito espiritual fossem drasticamente transformados. Então, essa transformação realmente só aconteceria no Reino Franco, por mais que ele fosse um reino maior, diferente de outros reinos que eram bem menorzinhos, ele ainda precisava passar por essa mudança, de dinastia, porque a dinastia merovingia já não dava mais conta de guiar aquilo. Desde o começo, São Bonifácio foi muito ajudado pelo Carlos Martel, que era o prefeito do palácio, ele não era o rei ainda, mas era praticamente quem governava tudo ali. Com isso, o Carlos Martel, ele apoiou as missões ali do São Bonifácio, como a gente comentou em aula anterior, inclusive na última aula, né? E ele começa a articular para que o filho de Carlos Martel, o Pepino, fosse, coroado como rei, inclusive pela ação e com a coroação, claro, do São Bonifácio. Acontece que essas lealdades que se tinham, né, entre os bárbaros, as famílias, dinásticas, era tão grande que o próprio Pepino ficou muito receoso em ser coroado como rei, ele realmente só aceitou depois que o próprio papa disse para ele aceitar, que ele poderia aceitar sem maiores problemas. E assim o São Bonifácio procedeu e coroou o rei Pepino em 751. Então o próprio Papa da época vem para confirmar essa coroação, ele realiza 3 anos depois, no ano de 754, uma nova coroação ao rei Pepino. E toda a simbologia dessa coroação é muito interessante. Evidentemente ela já acontecia na Espanha visigótica, como nós podemos estudar mais a fundo depois, mas não cabe aqui comentar no momento. Ela havia um certo padrão, uma certa forma de você fazer essa coroação, mas ela era claramente inspirada nas figuras do Antigo Testamento, né. Se a gente pegar só um exemplo aqui, como por exemplo Samuel ungindo Davi, né. Nesse caso, o profeta ele aparece para fazer uma intervenção na história, né, o poder religioso aparece para tirar o poder de uma dinastia, no caso Saul era o rei antes de Davi no Antigo Testamento, e aí Samuel, unge o rei Davi para que ele possa prosseguir com a missão de rei, ou seja, ele era um rei designado, escolhido por Deus, e o profeta pode intervir na história para alterar esse curso. Então acontece que desde o começo, especialmente com essa coroação, primeiro por parte de São Bonifácio e depois por parte do próprio Papa, né, junto ao rei Pipino, desde o começo, a nova dinastia carolíngia que viria para substituir a dinastia merovingia, ela tem essa associação muito forte com a igreja. Não à toa o São Bonifácio se uniu com o irmão do Pepino, o Carlomano. O Carlomano, dentre os carolíngios, ele foi o mais religioso. Foi justamente com ele, né, São Bonifácio e Carlomano, que se uniram para fazer uma série de reformas e concílios ali para reformar a Igreja Franca. O São Bonifácio se empolgou tanto nesses concílios que ele queria fazer uma reforma ainda mais forte para restaurar a autoridade dos bispos ali na região, só que o Pepino, sentindo que aquilo poderia diminuir a sua própria autoridade como rei, decidiu sugerir uma outra possibilidade, que foi uma aliança, então, do Reino Franco com o papado. E é a partir daí que a gente vai ter todo o desenvolvimento do que seria o Império Carolíngio propriamente dito, que é o modelo de toda a cristandade, né. Então isso foi proposto a São Bonifácio: "Olha, a gente não pode fazer essa reforma agora, porque eu não quero perder as rédeas do meu reino, mas eu como rei Pepino aqui, eu vou propor
que eu faço uma aliança com o papado. Então, sempre que ele precisar, eu vou protegê-lo. A gente faz aqui um acordo que vai ser bom para ambas as partes, e selada essa aliança vai ser bom tanto para a igreja quanto para o reino franco. O São Bonifácio ficou satisfeito com essa proposta, depois se retirou do reino franco, inclusive, para finalizar suas missões ali entre os frísios, né? Inclusive, ele morreu em missão, algo claríssimo. Ele deu a sua vida inteira, ele concluiu a sua vida fazendo missões religiosas. Então, essa nova aliança ela vai ser estreitada ali pelos papas posteriores, pelos conselheiros dos reis, e especialmente na pessoa do Carlos Magno. O Carlos Magno, inclusive, ele vai ser coroado como imperador pelo Papa Leão III ali na época. Vai ser uma coroação impressionante, vai selar essa aliança entre a igreja e a realeza. Evidentemente que o Carlos Magno, ele conquistou o seu reino pela espada, ele era um guerreiro, né, então a gente não vai romantizar isso, ele evidentemente, entrou em batalha e conquistou muitos territórios pela via da guerra mesmo, claro. No entanto, ele era muito inspirado, como nós já até dissemos, pelo ideal dos monges, pelo ideal dos sábios que ele reuniu diante de si, especialmente na escola do palácio, né. Então, a gente vai ter nele, na figura na autoridade dele, a gente vai ter um aspecto religioso muito forte, inclusive ele vai se entender como alguém designado por Deus na sua função, e todos ali no Reino Franco vão entender isso, inclusive o Papa vai tratá-lo assim, como um ministro do reino de Deus. Então a gente vai ver que o Carlos Magno, ele, a própria figura dele, o próprio império, né, a gente vê os termos que são usados, né, Sacro Império, ele é a Sacra Majestade, né, o Divino Augusto, ele é tratado assim porque existe uma concepção de missão teocrática. E o próprio título de imperador que ele recebe advém dessa concepção de que ele tem uma missão teocrática, que ele é um líder cristão. Então, nesse contexto, padres, bispos, os ministros do rei, seus conselheiros, seus nobres, todos eles vão ser ministros da igreja. Não existe mais essa separação tão clara de igreja e Estado aqui. Todos eles estão para servir uma comunidade cristã. O Carlos Magno, evidentemente, seus conselheiros vão se aproveitar muito disso para fazer sua política, para fazer a sua diplomacia e unificar o reino franco, o seu império, o Império Carolíngio. Então nós vamos pegar esse último trecho da aula para analisar o rito de coroação, que está praticamente preservado hoje, se a gente for olhar a coroação como ela é feita na Inglaterra, é ainda muito parecido com o que foi ali na época de Carlos Magno. Óbvio que há mudanças contextuais ali que a gente poderia pontuar, mas o grosso mesmo está preservado. E a gente tem o quê? O rei se apresentando primeiro diante de Deus como seu ministro, como seu servo. O rei ele faz uma espécie de juramento, né, aliás, de fato é um juramento, religioso, onde ele se compromete a proteger a igreja, onde ele se compromete a proteger a fé e proteger também o seu povo, e o povo se compromete igualmente a aceitá-lo como rei e obedecê-lo. E ele deve cumprir todos aqueles juramentos que ele fez. Tanto é que se a gente assistir a coroação ali do rei Charles, uma das coisas que foi mais dita é que o rei é um servo. O rei é um servo, ele está ali como servo de Deus e como servo do seu povo, né? Ele seria o último dos servos, apesar de ser o primeiro, né, dentre todos, né? Apesar de ser o rei, de mandar nos seus súditos ali, em teoria ele está ali para servi-los. Essa concepção aparece muito certeira. Isso já está implícito, aliás, até explícito, se a gente for ver no ritual de coroação, e a gente vê toda a sacralidade desse ritual, o próprio óleo, né, que o rei recebe, impõe nele essa função, essa missão que ele vai ter que cumprir. Então a gente vê que existe um forte caráter religioso e do rei se comprometendo a cumprir essas promessas, e de uma limitação também, na própria ritual de coroação a gente vê uma limitação do seu poder real, porque ele tem promessas ali que ele fez, ele tem a condição de cumprir aquelas promessas, ele se compromete com o seu povo, com os seus súditos, e a gente vai ver que já isso indica que não é um poder absoluto que o rei recebe, como depois o seu próprio filho, o filho de Carlos Magno, Luís o Piedoso, foi deposto pelos bispos, né, então, conforme ele não estava conseguindo governar direito ali, os bispos decidiram tirá-lo do poder para conseguir manter aquela comunidade cristã. Isso mostra que sempre, houve uma concepção de que, olha, esse rei não é absoluto, ele não manda em tudo. Tanto aqui quanto em vários outros acontecimentos na Idade Média, até na Idade Moderna, a gente vê que sempre há uma oposição ao chamado direito divino, sempre há alguém que limita esse direito divino. E já aqui no ritual de coroação a gente percebe várias limitações, a própria deposição de Luís o Piedoso, como comentamos, mostra que esse poder não era absoluto, esse direito divino não era ilimitado. A gente pode ver nesses acontecimentos, nesse ritual de coroação e em tantos outros acontecimentos que vamos comentar depois, uma origem do que seria a própria Constituição, né? O conceito de monarquia constitucional, que a gente teve até aqui no Brasil, teve na Inglaterra, teve em tantos países, onde a Constituição limita o poder régio.
Então, a própria origem de uma constituição que limita o poder régio está implícita aqui nesse ritual de coroação feito pelo Papa, inspirado nas figuras do Antigo Testamento. Óbvio que todas essas concepções do Antigo Testamento eram vistas com uma imagem, como um reflexo, né, aquilo tudo estava no imaginário daquelas pessoas quando eles montaram o rito, né, os ministros de Deus que, impunham um poder, que passavam um poder, porque todo o poder vem de Deus, para aquela pessoa e aquela pessoa tinha que ser um servo, não podia fazer o que ela queria. E aí a gente vê já uma origem do rei que não pode fazer o que ele quer, limitado por uma constituição, assim como os nossos governantes hoje, que também são, limitados por constituição. Então há toda uma tradição, que cria isso depois, óbvio que num contexto de liberalismo, num contexto já de épocas de revoluções e tudo mais, mas a gente vê sim uma ligação entre o nosso presente e esse passado distante. Bom, espero que tenham gostado dessa aula. A próxima aula também vai ser na continuação, a gente está chegando para entender. Agora, a partir de agora, a gente vai falar dessa cristandade que nasceu aqui no Império Carolíngio. E se você está gostando, deixe seu comentário, like, o feedback também ajuda muito. E nos vemos na próxima aula. Até mais.